Bem-vindos ao webinar sobre normalização e padronização de dados. A nossa agenda é discutir sobre normalização e padronização de dados, compreendendo os tópicos das 3 formas normais. E ao final, eu apresentarei um caso para exemplificar o processo de normalização para vocês. Iniciando, a normalização e a padronização, na verdade o processo de normalização foi definido em 1971 por Edgar F. Codd. Ele é um cientista de computação inglês que inventou o modelo relacional para o gerenciamento de dados. A normalização, que foi desenvolvida, é uma técnica de modelagem de dados que visa reduzir a duplicidade de dados, evitar a anomalia dos dados, garantir a integridade referencial e simplificar o processo de gerenciamento de dados, que é justamente todos os itens que vocês veem aqui. E ela define também toda a base teórica das propriedades e relações que existem, garantindo o que foi dito, integridade referencial. Através desse processo, a gente tem condição de intercambiar as entidades e relacionamentos, que quer dizer, basicamente, ajustar todas as estruturas e formas de elas corresponderem exatamente à necessidade que a informação ela sempre oferece os dados para uma aplicação. Então, essa necessidade é que vai reger como que a gente aplica a técnica para modelar essas informações. Normalmente, existem anomalias dependendo de como você estrutura os dados. E elas compreendem basicamente em duplicidade da informação, a redundância entre elas. Muitas vezes a chave não está muito bem definida também, a gente precisa se ver, esse tipo de coisa. Muitas vezes você não consegue acessar a informação porque ela não foi mapeada adequadamente. Você pode perder dados acidentalmente dependendo de como você fizer a transação. Esses são os pontos importantes. Para a gente iniciar, a primeira forma normal, ela ela vai garantir que não existam valores repetidos nos atributos, nem nos grupos. Mas assim, essencialmente, o que você tem que garantir é que não existam estruturas repetidas dentro de uma tabela, ou seja, uma coluna não pode representar uma estrutura. E nesse exemplo, essa tabela que aparece com um X, se nós olharmos com atenção lá no finalzinho, nós vamos ver que temos 2 endereços. Normalmente, nesse exemplo, gravadora, mas isso aparece muitas vezes também como o fabricante de um produto, também pode ser, ou um cliente que tem vários endereços de entrega, por exemplo. Então, se nós pensarmos um endereço, primeiro, o endereço não é simplesmente um texto. Ele pode ser texto quando nós exemplificamos num código de exemplificação, só para representar algum caso de uso que a gente vai representar. Mas assim, na realidade, o endereço é alguma coisa muito mais complexa, no sentido em que nós necessitamos determinar cada um dos subcampos que existem no endereço para principalmente conseguir fazer a validação adequadamente. Então, já daí complica. E não é só isso. Muitas vezes você tem datas. Vamos imaginar que você estivesse trabalhando com férias de funcionários. Ao longo de uma vida profissional de um funcionário, ele pode ter vários eventos onde ele sai de férias ou mesmo de licença. E de repente você ter o registro do funcionário com duplicidade das datas de licença e tipos de licença, que seja férias também, são estruturas cada licença, porque você tem a data de entrada, a data de saída e o caso, o fato em si. E isso precisa ser mapeado adequadamente. Daí entra a primeira forma normal. Principalmente para que a gente consiga separar essa estrutura e não limitar a quantidade de registros que nós coloquemos nos eventos. Porque se eu colocar uma quantidade fixa, presumindo, ora eu vou ter espaços que foram desperdiçados dentro da estrutura de informação ou muitas vezes duplicados. E até mesmo passa a ser difícil de fazer o acesso. Então, nesse exemplo onde tem gravadora, nós temos 2 endereços e os endereços são mapeados em 2 tabelas. Então, nós temos a gravadora, que é a tabela principal, e a tabela endereço, onde ele tem como chave principal a chave associativa que aparece na última linha na tabela endereço,
que é a chave primária da tabela gravação, que lá é conhecido como chave estrangeira. Então, desse jeito a gente consegue quebrar justamente a limitação que existe de quantos endereços nesse exemplo aqui nós teríamos que uma gravadeira poderia ter, que pode ser, dependendo da regra do negócio em si, 0 ou mais, ou uma ou mais. Esse mais, quantas forem necessárias ou quantas forem definidos nos casos de uso da definição da aplicação. Então isso é um exemplo muito interessante, onde aplicando isso a gente subtrai, a gente extrai a estrutura e separa em uma tabela à parte. Na segunda forma normal, é claro que para uma tabela estar normalizada na segunda forma normal, ela já tem que ter passado pela normalização da primeira forma normal, sempre assim. Então, quando nós formos para a terceira tem que presumir, tem que garantir que nós já tenhamos a segunda e a primeira já resolvidas. Então, sempre a tabela ela caminha na evolução, aplicando cada uma das partes. E nesse caso, a segunda forma normal ela é uma relação onde basicamente você tem que evitar que os atributos, as colunas, tenham dados que sejam referentes à informação de outra tabela. É difícil a gente ver isso a princípio quando nós estamos iniciando, mas um jeito mais simples de nós vermos isso é se você começar a perceber que o texto que você está colocando numa coluna, o valor daquela coluna, ele tem o seu conteúdo repetido, fatalmente você vai estar notando que aquilo ali é algo que pertence a outro. Então, vamos seguir e dar uma olhada. No exemplo aqui na tabela de músicas do álbum, eu tenho o nome dos álbuns, tá lá, e eu tenho as músicas, mas eu tenho também os estilos. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas você acabou criando muito mais informações para fazer esse tipo de associação. Sim, mais ou menos isso. Mas veja o seguinte, se a gente olhar no ID, banda, que é a primeira coluna da tabela músicas do álbum, eu vou notar que aquilo é uma chave primária, é uma chave que indica qual é a banda a que pertence a música. Tudo bem, até aí não é problema. Quando nós entramos no segundo campo, é o ID da música, ele é sequencial, ele não duplica, e ele é exatamente a informação que identifica cada uma das músicas. Só que para você acessar as músicas, você teria que fazer a composição das duas chaves, porque é uma música de qual banda? Então nós temos uma chave composta aqui, porque elas têm duas informações. O estilo, ele tem a característica própria, só que se a gente olhar, nós temos 3 informações aqui. Uma é a banda em si, achar a associação da banda com a música. Outra é a questão da música propriamente dita. Outra ainda nós temos a tabela de estilo. Então, se a gente fosse trabalhar a questão da tabela de estilo, por exemplo, primeira coisa, você está vendo que tem muita coisa duplicada aqui, inclusive a própria, como a gente pode dizer, a própria música do álbum está repetida, inclusive, também. Mas vamos por parte. Primeiro, a coluna de estilo. O estilo de um álbum poderia ser separado. Por quê? Principalmente, imagina se por acaso, vamos dizer que nós passamos a informação errada, escrevemos rock de um jeito errado. Eu vou ter que alterar todos os registros onde aparece a palavra rock, porque o estilo foi escrito errado. Então começa aí a manutenção. No passo que se eu tenho uma tabela de estilo, eu simplesmente altero lá, porque o que a tabela de associação onde esse estilo for aparecer, o que vai acontecer? Eu simplesmente tenho uma referência a ele. Eu tenho um código de informação, é o exemplo da tabela de álbum, no segundo do lado direito. A tabela álbum ela tem o ID estilo. O ID estilo aponta qual é o estilo daquele álbum. E essa tabela em si, ela tem a informação de quais são os álbuns que nós temos. Então eu tenho todas as tabelas de álbum,
todos os dados, além de mais coisas, né? Todo o ano ao qual eles criaram, e eu tenho uma chave associativa da banda. Só faltou aqui no desenho a nossa tabela de músicas, elas estão espalhadas, infelizmente não coube aqui, mas entenda que a associação, nós teríamos a tabela de música, essa tabela de música ela teria somente as músicas catalogadas, mas ela tem uma associação com o álbum. Então, a tabela de músicas tem todas elas criadas com a sua tabela e chave primária e a sua descrição, porque de repente eu poderia ter um estilo também para música, no caso, onde aqui só aparece uma coluna, mas as associações que nós temos, vocês vão ver que o nome de álbum que estava aparecendo repetido foi para a sua tabela própria. Na verdade, a gente simplificou esse trabalho. A tabela de estilo, ela saiu, ela foi criada uma tabela de estilo justamente para não ter essa duplicação, e toda a associação que essa primeira tabela que está com X representa, que seria o quê? A associação de qual banda tem qual álbum e qual música pertence a qual álbum, está nessa tabela do meio, essa tabela centralizada, tabela músicas do álbum, onde ali nós temos todas as associações com que a gente precisa trabalhar. Nós temos na nossa chave composta, ID e a música, do mesmo jeito que está lá, mas nós trouxemos todos os dados que estavam na outra, nós espalhamos adequadamente, de forma a gente aplicar a segunda forma normal e não ter, por exemplo, imagina, o nome do álbum está errado, eu preciso alterar. É claro que aqui o exemplo é muito pequeno porque nós não temos tantas músicas e tantos álbuns. Mas todo local onde o álbum aparece eu teria que trocar. E se nós olharmos, esse Rise from Ash, ele está aparecendo na nossa tabela de músicas do álbum, a primeira que tem um X, no mínimo 4 vezes. Não é adequado isso. Então, veja, se eu trocar nesse nosso novo caso o Rise from Ash, eu falei, puxa, não, é Rising from Earth, trocamos o nome. Automaticamente, isso se reflete sempre que eu fizer a consulta, porque a associação que existe na tabela associativa, tabela música do álbum, tudo onde aparecer a chave primária da tabela do álbum, já está respondendo com a informação correta. Já tem a chave, quer dizer, ou seja, a chave eu não mudo, a informação eu mudo. E com isso eu ganho, principalmente na questão de manutenção. E a associação vai ocorrer quando nós fizermos a consulta. Justamente fazendo a consulta, buscando com as chaves que eu preciso, ou uma query específica, fazendo a ligação de todos os campos que eu preciso. Então aqui nós temos a aplicação da segunda forma normal. A primeira, nós tiramos a estrutura. Na segunda, nós tiramos aqueles dados que não são dependentes. Então, se a gente olhar no álbum, tudo que está ali de valor é valor que pertence ao álbum. Tudo que não pertence, o que pertence à banda está na banda, o que pertence no estilo está no estilo, e o que pertence à música está na tabela de música. E a associação de todas elas está mapeada na tabela de associativa. Nossa terceira forma normal, a terceira forma normal, ela é uma relação onde a gente tem que garantir que não exista nenhuma dependência, uma coluna não pode ser dependente de outra coluna. É diferente do que nós tínhamos no outro. No outro a gente tem uma coluna, no caso da segunda forma normal, uma coluna que não pertence àqueles dados. Ou seja, são dados de outra tabela. São dados que não pertencem a outra entidade, como a gente diz assim. Uma tabela representa uma entidade que é a definição de algo como se fosse em orientação a objeto. É um objeto, é uma informação. Vamos dar um exemplo, um cliente, um contrato, ou uma banda, uma gravadora. Isso são entidades. E aí nós temos seus atributos, que são as colunas, são mapeados em colunas. Então se eu tenho uma coluna que não pertence a uma entidade, eu falo, ops, vira uma tabela, segunda forma normal. Mas no caso da terceira, eu tenho uma coluna que ela não é pura por si só, ela depende de ser gerada ou ela não pertence ali, ela está dependendo de outra coluna. O caso mais fácil de nós olharmos é quando a gente tem uma coluna calculada. E aqui é o que nós temos. Nós temos, por exemplo, na tabela de álbuns vendidos, eu vou ter
Eu tenho uma empresa que está vendendo álbuns pela internet, aí eu faço um resumo financeiro, aí eu vejo que eu tenho lá, eu tenho o primeiro item, esse item vendeu o álbum 1 com um preço tal, a quantidade tal, porque eu estou revendendo para uma loja, e aí deu um total tal, um total de tanto, um valor 190,80. Esse total é um valor calculado. Calculado como? Eu pego o preço unitário e multiplico pela quantidade. Fácil, simples. Agora, primeiro, desperdício de cálculo. Segundo, puxa vida, eu vou precisar alterar o preço unitário. Consequentemente, eu vou precisar alterar também a coluna total, porque ela é dependente da coluna preço unitário. Ou ainda, eu preciso alterar a quantidade e vou ter que alterar a coluna preço total também, porque ele é dependente do resultado dessa conta. Conclusão, a normalização terceira forma manual rege para que você não faça isso. O cálculo deve ser feito na própria query. A gente tem condição de estabelecer uma query onde nós falamos, olha, eu quero que crie essa coluna simbólica, essa coluna nova no resultado da consulta, onde eu vou gerar uma média de valores, o total dos valores, a soma deles, ou muitas vezes aplique essa operação aritmética para me obter um resultado. Não há necessidade de se fazer isso. Então, com isso, a nossa tabela fica mais simples, ocupamos menos espaços e garantimos que qualquer alteração que se faça nos dados vão se refletir automaticamente em toda a consulta que nós fizermos, sem que nós tenhamos que nos preocupar em dar manutenção em dados dependentes. Então, isso evita que nós percamos informação, percamos resultados nos cálculos aritméticos e tudo mais. Simplifica todo o nosso trabalho. Isso é imprescindível a gente tomar esse cuidado. Vamos lá. Então, resumindo, nós temos todas, para que você esteja numa forma normal, você tem que ter aplicado as anteriores. Claro que na primeira não vale, né? Primeira forma normal é a primeira de todas. Para estar na segunda eu tenho que já ter passado pela primeira. Para chegar na terceira eu já tenho que ter passado pela segunda, que consequentemente já tem que ter passado pela primeira. Então, é sempre assim. Essas regras, com o tempo, vocês naturalmente já vão estar preocupados em observar. A dúvida vai existir principalmente quando nós não temos a percepção do significado da entidade. Por isso a definição é muito importante. A definição do nome da coluna é significativo, porque ele traz significado, interpretação, e você consegue discernir exatamente o que você precisa fazer para normalizar adequadamente. Então, o conhecimento da necessidade da aplicação, de quais são as entidades, o significado delas, o significado dos dados em si, ajudam e melhoram muito a qualidade da normalização no final, fazendo com que todo o acesso fique otimizado e garanta uma melhor manutenabilidade na nossa estrutura de informação.